Mas de onde você prega aqui, pastor Deus? Porque já passou, você põe um pouco lá, mas de ano, né? Pastor Delcio, eu vou estar atendendo uma família, mas o pastor Delcio vai estar incumbido de trazer recado do Senhor para o nosso coração, amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Estende as mãos aqui. Pai, que tal o teu filho, Senhor, que nos alegra tê-lo conosco. Senhor, fala, Senhor Deus, no nosso coração, através da tua palavra. Amém. Amém? Então, passa a palavra ao pastor Delcio, tá bom? Que você preste atenção nesse momento na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Já faz aí um pouco mais de um ano, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Eu fico alegre e contente, agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na casa dele para falar da tua palavra, para fazer a tua obra, amém? Junto com os meus irmãos. Glória a Deus. Com muita satisfação da minha parte estar aqui mais uma vez e agradeço a Deus, né? Deus abençoe o pastor Dinei, seu ministério, sua família e a nossa igreja, amém? Glória a Deus. Vendo daqui realmente, como o pastor falou, né, os irmãos, vai bem lá para a direita. Agora que eu reparei bem, realmente a maioria dos irmãos está ali na direita. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então à palavra de Deus, amém? Eu entendo aí tentar ser o objetivo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Temos aqui uma leitura, versículo 31. Louvado seja Deus. O Doni perguntou para mim: vai cair fogo do céu hoje? Eu disse: cai fogo do céu, vai morre tudo. Nossa, pastor, é verdade, irmão. O Senhor mandar seu fogo do céu aqui, não fica onde? Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é muito santo, puro e poderoso, né? Graças te damos. Você sempre elogiou minha vista. Agora de perto eu não enxergo nada mais. Só de longe. De longe eu vejo muito bem. Mas de perto não vejo quase nada. Louvado seja Deus, né? Amém? Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ficará alguém de fora nesse dia, irmãos? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a terra, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com
ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem na sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Podemos assentar, amém? Glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Essa palavra é muito séria, né? Mas na verdade, irmãos, servir a Deus e nos identificarmos e sermos catalogados ou rotulados como cristãos, como servos de Deus, é algo de muita seriedade para a nossa vida. E quando nós lemos essa passagem do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, às vezes nós até estremecemos por dentro, porque estamos aqui falando de salvação, estamos aqui falando da salvação da nossa vida, aonde uns vão para o céu, outros vão para o fogo eterno, vão para o tormento eterno, e nós queremos estar no céu, nós queremos estar na glória. O nosso objetivo é sim, é óbvio, primeiramente a nossa salvação. Precisamos trabalhar para isso, buscar para isso, andar no caminho certo para a salvação. E a palavra de Deus, quando eu leio essa passagem do nosso Senhor aqui no sermão profético, falando da vida eterna e do castigo eterno, eu sempre fico estremecido quando leio essa passagem, porque às vezes eu me pergunto: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a minha maneira de conduta está sendo conforme a palavra de Deus verdadeiramente me mostra, verdadeiramente tem ensinado? Porque, irmãos, essas coisas, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos questionar, ele sempre vai falar conosco, ele sempre vai chegar até você e dizer: você tem certeza que é essa maneira? Você tem certeza que é isso que eu quero? Porque hoje nós somos muito influenciados por outras pessoas, somos muito influenciados pelo estilo de vida atual da sociedade e pelas pessoas poderosas, pelas pessoas que dizem hoje ser influenciadores, verdadeiramente são influenciadores e têm influenciado muitas coisas ruins na vida do ser humano, até mesmo dentro da própria igreja, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão. A gente convive com isso. Nós falamos coisas não que nós vemos na televisão, ou escutamos, ou vemos na internet, mas da nossa convivência com o povo de Deus, com o povo cristão, e com o conhecimento da história da igreja, desde quando ela existe. Se prestarmos atenção na palavra de Deus, ela nos traz muitos questionamentos que nós devemos fazer e tratá-los e trabalhá-los. Quem somos em relação ao Evangelho? Quem nós somos
é Deus na minha vida? O que representa na minha vida o nosso Deus? A quem nós verdadeiramente pertencemos? São questionamentos, irmãos, que eu muitas das vezes me faço sempre. Porque são questionamentos importantes. Pai, que o Espírito Santo de Deus me fortaleça, abra meus olhos e minha visão para as coisas. E Ele me leva a outras perguntas, outras questões, e fala: meu Deus, aonde nós erramos? Aonde nós permitimos? Em que momento da história da humanidade, da história da igreja, nós permitimos certas coisas erradas acontecer no nosso meio, que desviasse o verdadeiro propósito do Evangelho? Nós vemos o Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte retratar uma situação muito complexa, onde Ele coloca que naquele grande dia será separado as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. As ovelhas são os servos de Deus, os outros, os vão separados para a esquerda, são aqueles que foram desobedientes e não fizeram a vontade do Senhor. É preciso termos o conhecimento da palavra do Senhor. Certa feita eu vi uma fala que a princípio foi até engraçada. Um pregador, por falta às vezes de conhecimento do que o Senhor está falando, ele disse: eu vou entrar no céu, irmãos, nem que seja no meio dos bodes, porque está escrito na Bíblia que os bodes vai estar lá. Mas tem que ler o resto do contexto aqui, irmão. Nem que seja no meio dos bodes, eu vou estar lá, irmão, esse dia. Não, no meio dos bodes não. Misericórdia, não. Não pode. Nem tem que estar no meio das ovelhas. Mas a pergunta crucial aqui que o Senhor faz, irmãos, não foi só para os da esquerda. Vocês notaram isso? Vocês notaram que o rei aqui em questão, que é o nosso Senhor Jesus, ele não fez essa pergunta apenas para o da esquerda. O questionamento foi para os da direita também. Às vezes nós estamos tão olhando para quem está lá fora, às vezes nós estamos tão atentos para outras situações que estão acontecendo na sociedade, talvez na política, no emprego, na economia, um monte de coisa que nós temos que estar atentos a tudo isso. Mas esquecemos de orar para o nosso lado. Quando nós lemos esse versículo, nós não prestamos atenção, mas o Senhor ele faz um questionamento para nós, para as ovelhas. Para todos em questão. Porém, as ovelhas, os que estavam ali na direita, que eram as ovelhas, a atitude deles foi diferente dos que estavam à esquerda. Porque Jesus disse: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive frio, vocês me vestiram. Eu era um estrangeiro, vocês me deram um lugar para me repousar. Eles perguntaram: mas Senhor, quando isso aconteceu? E ele reforçou a fala: pois quando fizeste a cada um desses pequenininhos, vocês fizeram para mim. Isso é uma palavra muito difícil às vezes da gente entender. Às vezes a gente não compreende. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso? E com os bodes foi ao contrário. Vocês estão aí porque eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive fome, ninguém foi lá me levar um alimento. Eu fui estrangeiro, ninguém abriu as portas para mim repousar. Apartai-vos de mim. Para onde? Para o fogo eterno. Junto com quem? Com o diabo e os seus anjos.
E aí vem os questionamentos: será que estou fazendo a coisa certa? Será que nós estamos focados na coisa certa? Irmãos, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor nos trouxe? Por que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado? Por que Jesus morreu por mim naquela cruz? Propósitos muito maiores do que nós achamos, irmãos. Jesus não morreu na cruz para a sua salvação apenas. Jesus morreu na cruz pela humanidade. A sua salvação, ela é um composto de todo esse processo. Jesus, ele morreu pelo ser humano. Não foi por você. Foi pelo ser humano de uma forma real, num contexto único. Ele morreu pela humanidade. Nós fomos chamados por Ele para algo grande, para algo grandioso, glorioso na sua obra. Nos últimos anos, nós temos notado que a igreja mudou um pouco o foco, o estilo do trabalho em algum momento. As pessoas hoje vão para a igreja na intenção de receber algo. As pessoas querem ir na igreja para ser abençoado, para ter uma vida transformada, mas não uma vida interna, uma vida externa. Externamente falando, muitos buscam isso. É por isso que nós vemos algumas igrejas que crescem tanto, que movimentam tanto, porque ali se ensina e se fala isso, e as pessoas vão atrás. É o que o mundo está buscando. As pessoas querem resolver seus problemas conjugais, as pessoas querem resolver os seus problemas financeiros, as pessoas querem resolver o seu problema de saúde, e é tudo isso que o ser humano busca e o ser humano quer. Jesus, ele ensinou somente a sua verdade. Irmãos, o Senhor nos chamou para fazer a sua obra. Às vezes parece que 90% dos projetos e que muitas igrejas trabalham e fazem, e investem energia, é para satisfazer as necessidades dos seus membros. Não é para isso que o Senhor me chamou. Não é para isso que Jesus me chamou para pregar. Não é esse evangelho que Ele me ensinou. Muitas energias são gastas dentro das igrejas, com pastor, liderança, nós que trabalhamos, voltado de alguma forma de atender as necessidades daqueles que dizem aceitar Jesus, que já desceram as águas, que se dizem conhecer o evangelho. O Senhor diz na sua palavra: muito melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Nós vemos aqui o Senhor trazendo e elucidando algo, aonde em nenhum momento você vai ver na igreja primitiva, onde aquele povo se ajuntava para fazer alguma coisa em benefício deles. Você não vê, você não percebe. Você percebe eles se ajuntando para fazer a obra de Deus e de alguma forma abençoar aquele que está lá fora. A prioridade deles é os que estão lá fora. Jesus diz aqui, num certo momento na palavra de Deus, os discípulos chegam e falam: Senhor, essa multidão que está aí, está todo mundo com fome. Jesus falou: é isso aí mesmo. Por isso que eles vêm aqui atrás da gente, porque eles estão com fome. Eles querem o quê? Comer. Então o que vocês vão fazer? Dar comida para eles. Mas não tem nada aqui. O menino ali tem 5 peixinhos, tem uns pão ali. Então traz aqui. O Senhor multiplica, abençoa. Para quê? Agora vocês vão lá e mata a fome deles. Irmãos, o Senhor nos chamou para que nós alimentássemos aqueles que estão precisando ser alimentados. O Senhor me chamou para que eu desse de vestir para aquele que não tem o que vestir.
E é essa energia que nós temos que gastar quando estamos focados no Evangelho de Cristo. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas tudo voltado para nós, irmãos. Já repararam nisso? Tudo é voltado para você. Nós precisamos investir em ter um banco bom. Nós precisamos ter som muito bom. Porque tem crente que se entrar aqui e o som não for bom, ele vai para outra igreja que tem um som melhor, irmão. Se a cadeira não for gostosa, ele vai procurar uma igreja que tem uma cadeira melhor. Se o pastor não tem uma boa dicção, não fala bem, não é um grande pregador, ele vai procurar onde tem aqueles pregadores eloquentes e tudo mais. São atrás deles que as pessoas vão, não atrás do verdadeiro e rico Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o que transforma a sua vida, que é o que faz a verdadeira obra de Deus. Ela é interna e não externa. A mudança na sua vida externa, irmãos, é porque as bênçãos do Senhor nos acompanham. E às vezes nós passamos por lutas e dificuldades, mas Deus sempre está com a gente. Deus sempre Ele está ali cuidando de nós. Deus não tem obrigação de me dar nada. Sou eu que tenho obrigação de dar alguma coisa para Ele. É eu que tenho obrigação de dar, não é Ele, irmão. Muitos cristãos precisam inverter esse raciocínio que tem, de chegar na igreja para receber, hoje eu quero ouvir uma palavra, hoje eu estou, irmãos, ora a Deus, ajoelha lá, ora, lê a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus vai te renovar, te fortalecer, porque é só Ele que pode fazer isso por nós. Uma palavra assim é importante. Quando o Senhor Ele dava suas palavras ali para os seus discípulos, eram orientativos, irmãos. Não era massagem de ego. Quer massagear seu ego? Pede para a tua esposa massagear teu ego. Está solteiro, arruma um namorado, uma namorada, ele vai massagear seu ego. A pregação do Evangelho não é para te colocar lá em cima. Não é para isso. A pregação do Evangelho, irmãos, quando os discípulos se reuniam, eles se reuniam por um propósito. Vamos orar para nos fortalecer e ouvir a estratégia que o Espírito Santo de Deus tem para o que nós vamos fazer amanhã. Esse era o propósito deles. Esse era o propósito deles. E tem muita obra para ser feita lá fora. Ganhar almas para Jesus e fazer o papel da igreja do Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui de salvação, irmãos. E nós somos uma igreja enorme, graças a Deus. A igreja evangélica quadrangular é maravilhosa em estrutura. E fazemos muitas obras missionárias pelo mundo inteiro. São dinheiro, muito dinheiro investido, milhões de dinheiro investido. É uma bênção. Mas cada localidade, cada igreja local também tem o seu papel a se fazer, como igreja. Nós estamos logo ali inaugurando um templo próprio, abençoado, bênção de Deus. E qual o objetivo disso? De colocar mais 200 pessoas para massagear ego? De colocar mais 200 pessoas para ir lá só para querer receber alguma coisa do irmão, da irmã, do pastor? Eu sempre falei para os irmãos quando estava lá na frente da igreja, eu falava, irmão, Deus não te chamou para te dar, Deus te chamou para você dar aqui dentro. Aqui você entrou para você trabalhar. Você trabalhava antes, agora você vai trabalhar mais. Porque antes eu trabalhava, tinha meu salário, falava, não, o Senhor te chamou, agora Ele vai te dar condições e você vai trabalhar mais. Para quê? Para abençoar os outros, para abençoar a obra de Deus. É para isso que você trabalha. É para isso que você trabalha. Porque a responsabilidade de levantar aquele templo, a responsabilidade de levantar condições financeiras para abençoar aqueles que não precisam, é sua, é da igreja, é de cada um de nós. Deus não nos chamou para vir aqui para nos dar, para nos transformar em pessoas ricas e tal. Não, irmãos.
Deus nos chamou aqui para a gente dar daquilo que a gente tem, a gente poder dar para Ele, para a obra dele e para Ele. Em todos os aspectos, em todas as situações. Essa é a palavra de Deus, irmãos. O Senhor não nos chamou para outro propósito que não seja vestir aquele que precisa de uma roupa, alimentar aquele que não pode se alimentar. Pastor, mas tem muita gente sem vergonha, muita gente assim tem. Ainda mais aqui no Brasil ultimamente. Tem muita gente que não quer trabalhar, que quer encostar no governo, encostar na igreja. Nós estamos na frente da igreja, sabemos, tem gente que vem na igreja só para encostar. Só vem para receber, quero ser, quero isso, amém, irmão. Tem gente que realmente não tem condição. Mas tem muita gente que quer encostar em algum lugar. Ele onde ele achar, ele encosta. É no governo, é nas igrejas, é num amigo, é no que. Mas o Senhor disse que nos últimos dias o amor se esfriaria por causa da iniquidade do pecado. Por causa desses pecados, dessas pessoas, isso esfriou o amor. Mas o Senhor Jesus está sendo aqui claro: quando você fazer alguma coisa para alguém, você está fazendo para Ele. Você fez para aquela pessoa. Mas o seu intuito é fazer para abençoar aquela pessoa. Se ela não foi de boa índole com você, fique em paz, porque você fez pelo Senhor, pela obra de Deus. Foi pela vontade do Senhor que foi feita a obra dele. E você não fez para se engrandecer, para se envaidecer, mas foi para cumprir o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus, irmãos, para nos ensinar como nós devemos caminhar nessa vida, nessa terra. Será que eu venho na igreja apenas com um pensamento de ter uma vida melhor? Porque, irmãos, a gente passa por muitas situações de dificuldade por causa desse tipo de mensagem, desse tipo de pregação. Quantas pessoas não abandonam a Cristo? Porque fala: eu estou nessa igreja há tantos anos, por que Jesus não me curou ainda? Por que, irmão Zezinho, você ainda passa por toda essa situação? Por acaso eu não sou merecedor de receber o milagre? Irmãos, o diabo ele é sujo. O diabo é sujo. E é isso que ele vem na mente de muitas pessoas. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos pelas adversidades, pelas lutas, e nós entendemos os propósitos de Deus. Mas o principal é saber que eu estou fazendo a vontade do Senhor em primeiro lugar. E tudo que é feito na obra de Deus é para a glória dele, e é para abençoar aqueles que necessitam. Quantas coisas a nossa igreja aqui hoje, com 100 e poucas pessoas, consegue fazer e abençoar aqueles que necessitam, com as obras que a igreja faz. Agora imagine com a outra igreja, imagine com 200 pessoas. A igreja pode fazer 5 vezes mais do que faz hoje. 5 vezes mais do que faz hoje. Em benefício a quem? Em benefício à obra do Senhor Jesus. A igreja ela é uma bênção. Nós fomos chamados para ser uma bênção. Nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor e sermos uma bênção. Mesmo para aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam, aqueles que querem ver a nossa ruína, nós temos que ser bênção. Sempre ser uma bênção. Parece que as pessoas não entenderam o propósito de Jesus nessa terra. Em nenhum momento ele usou o seu poder para outra coisa que não for abençoar alguém. E ele tinha todo o poder. Num estalar de dedo ele podia acabar com tudo que era gente ruim da terra. Mas não era esse o propósito.
Em vez de ele estalar o dedo e matar e tirar a vida de todo homem ruim, ser humano ruim na terra, sabe o que ele fez? Ele morreu por eles. Ele não morreu por você que é bonzinho. Ele morreu por eles. Porque se você é bonzinho e todo mundo fosse igual a você, talvez ele nem morresse. Ele morreu porque você era mau. Ele morreu porque a gente não prestava. Ou talvez nós ainda somos maus. Na verdade, irmãos, uma vez eu disse isso, as pessoas se assustaram, mas a palavra de Deus diz que nós somos maus. Está achando que você é bonzinho, que você é crente? Jesus falou para os discípulos: olha, vocês, os seus discípulos, hein? Pedro, João, que encostava no ombro dele, que abraçava ele, que eles se amavam. Vocês que são maus, dão boas coisas para o seu filho, quem dirá o Pai que está no céu? Jesus falou para eles: vocês são maus, cara. Tem gente que está se achando que é bom aqui na terra, porque é crente, irmão. Você acredita? Tem gente que acha que é bom, irmão. Acha que você é bom, eu sou bom. Bom, irmãos. O Senhor falou: vocês são maus. Se não fosse por Ele, se não fosse pelo nosso Deus, pelo amor dele, o que seria da gente? Mas é o amor dele que trouxe a redenção e que nos deu a salvação. Porque se dependesse de mim, coitado. Quantas pessoas, irmão, vêm com problemas crente, sofrem com problemas psicológicos, porque existe uma autocobrança dentro dele. Ele leva uma vida inteira com aquela pressão. Ai meu Deus, estou pecando. Ai meu Deus, como eu fui errada. Ai meu... E leva uma vida às vezes infeliz servindo a Cristo. Como pode isso? Pode. A pessoa se cobra a vida inteira. Uma vez eu fui muito assim. Me cobrava por tudo. Ficava nervoso, estressado se eu brigasse com alguém, porque no trabalho às vezes, irmão, olha, brigava, discutia lá, dava uns estresse. Aí depois ficava chorando. Ah, perdoa, gente, aquela mágoa. E eu me magoo muito fácil. Se eu discutir com uma pessoa, eu já fico magoado por causa disso. E isso traz tanta doença emocional para dentro da gente. E a gente vive servindo a Cristo. E vive doente emocionalmente. Às vezes, sabe por que você é doente emocionalmente? Porque você se cobra demais. O Senhor não precisa que você seja tão bom assim, não. Ele já foi. Glória a Deus. Ele já foi, ele já morreu na cruz por você, velho. Eu não estou falando que você tem que sair por aí metendo a mão no orelha de todo mundo, não é isso? Entende? Mas às vezes você se cobra tanto, irmão. Eu, quando atraso uma conta, eu até choro. Eu falo: meu Deus do céu, e agora? O mal pagador não vai entrar no céu. Os mal pagadores vão para o inferno. Que eu falo: meu Deus do céu. A gente vive numa pressão que nós mesmos criamos sobre nós. E Jesus disse: olha, bem, se alivie comigo. Aí eu vou em Jesus e fico mais pesado ainda. Não, tem alguma coisa errada aí, irmão. Alguma coisa erramos. Onde foi que erramos? Onde foi que a mensagem foi distorcida que nós não aprendemos isso? Onde foi, irmão, Zezinho? A gente se pressiona a nós mesmos. E às vezes o Senhor está lá olhando e falando: coitado, está sofrendo, está doente emocionalmente, vai morrer uns 10, 15 anos antes do que deveria, porque está juntando muita doença, sendo que eu já morri por ele e ele está salvo. Irmãos, não estamos aqui dizendo que nós não temos que lutar contra o pecado, temos sim contra a coisa errada. Isso nós fazemos diariamente, mas às vezes nós trazemos uma carga para nós que não precisa. Nós não somos perfeitos mesmo. Ninguém era perfeito, nunca houve. Só Jesus. Só Ele foi o varão perfeito. Nós somos pecadores. E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Não é porque nós somos melhor que alguém. Nós não somos nem um pouco melhor que alguém do que aquele que está lá na cadeia. Olha o que o Senhor falou: eu tive preso.
cadeia, tal, mas você já orou pelos presídios? Você já orou para as pessoas que estão lá presas? Eu recebo até hoje mensagem de uma irmã lá do Jarinu que ela pede para orar pelo irmão dela que está preso. Eu já recebi carta dele e tal. Mas a gente, irmão, às vezes a gente não pensa no próximo. A gente pensa, ele está lá porque ele merece, problema dele e tal. Mas o Senhor Jesus não falou isso aí não. É o contrário. Jesus falou, tive preso, não sei nem ligar para mim. Nem lembraram que eu estava lá sofrendo. Ah, mas ele merecia, irmãos. Se a mão de Deus pesar na minha vida, de muitos aqui, pelo aquilo que a gente merece, misericórdia. Misericórdia. Por isso que eu falei, o dono falou, vai cair fogo do céu. Ele falou, se cair fogo aqui, a gente morre, a gente é consumido. E tem gente que se acha que é semideus nessa terra. Tem gente que acha que é tão santo que às vezes passa perto de você. Fala, meu Deus, já viu você santo assim? Olha, quem sabe, né? Lá na glória, eu creio que vai ser outra coisa. Mas aqui nessa terra, tem gente que é tão santo que dá até medo de chegar perto. É. E por causa disso que durante muitos anos a igreja afastou as pessoas em vez de aproximar. Mas não, o Senhor foi humilde. O Senhor foi humilde, trouxe palavras rigorosas, duras. Nos deu muitos ensinamentos, nos mostrou. Mas em algum momento, o coração do homem falou mais alto. Jesus diz isso. Pedro fala isso lá nas suas cartas. João, olha, nos últimos dias aparecerão homens avarentos. São os nossos tempos, são homens que abrem a igreja fica grande, cresce, entra no coração dele e ele acha que ele é poderoso. Porque hoje nessa terra tem homem, irmão, que tem o poder de tirar a sua vida. Não desacredite, tem. Existem homens que nem estão em alto escalão assim estão, mas se ele falar, eu quero que essa pessoa aqui amanhã está morta, amanhã está morto, irmão. E quantos homens têm estado por aí assim? Isso aconteceu, tá? E foi acontecendo, o Senhor ele nos alertou. Aí vai aparecer homem que vai usar a palavra de Deus para ele mesmo. Ele usa Jesus. Muitos têm usado Jesus e não têm sido usado por ele. Seja usado por ele. Não queira usar o nome de Jesus. Não queira usar o nome de Jesus para querer ser melhor do que alguém. Não queira usar o nome do Senhor para querer humilhar aquele que é mais pecador talvez que você, ou às vezes nem é mais. Não é para isso que o Senhor chamou. Jesus ele deu exemplo, ele lavou o pé dos discípulos. Jesus ele deu exemplo, ele falou, olha, alimenta aquele que tem fome, dá de vestir aquele que precisa. O que você tem feito? Trabalhei a vida inteira, juntei dinheiro. Oh, glória a Deus, agora eu estou na bênção, agora eu vou lá para a praia. Será que é para isso que o Senhor me chamou? Apenas para isso? Tem que trabalhar e tem que juntar dinheiro, sim. Mas uma parte desse dinheiro que eu estou juntando é para abençoar. Quem está precisando lá, para fazer o plano de Deus. Por isso que o Senhor me colocou para trabalhar. A obra de manter a casa de Deus é uma das nossas obrigações. É uma das nossas obrigações. Nós como igreja precisamos cuidar daqueles necessitados. E aí a igreja não faz o seu papel. O que acontece? Muitos outros têm se levantado para fazer algo que era para a igreja fazer. E glória a Deus por isso, irmãos. Eu queria ter condições para abençoar aquele, como é que chama? O Sem Fronteira lá, esqueci o nome. Para abençoar todos esses grupos. Eu queria ter muitas condições de fazer isso. Quem sabe um dia Deus me abençoe, eu tenho. Eu vou ajudar, eu quero ajudar. Médicos Sem Fronteira. Ajudar a igreja, nossos missionários, Médicos Sem Fronteira. Tem gente que nem conhece a palavra de Deus, irmão. Mas ele separa 6 meses da vida dele para ir lá cuidar lá daquela vida que está lá, irmãos. E nós que ama Deus, ama Jesus, ama a palavra de Deus, ama a igreja, ama o irmão, ama o dono, ama
e não faz nada. Para que a igreja vai crescer então, Alex? Só para mim ficar preocupado que o irmão tem que sentar numa cadeirinha melhor, tem que ter estacionamento no carrão. É para isso que o Senhor nos chamou? Ou não, o Senhor nos chamou para algo grande? Realmente fazer a vontade dele, realmente entrar nos céus. Porque isso é muito sério que Jesus falou aqui, irmãos. Isso é muito sério. Às vezes, irmãos, eu não dou uma esmola, às vezes chega as pessoas e pedem esmola. Todo dia está muito difícil que as pessoas andarem com dinheiro. Mas sempre que eu pego algumas moedas, eu largo no carro e deixo lá e falo, ó, deixa aí, porque às vezes eu paro em algum lugar, vem algum pedinte e eu dou. Porque quando eu não tenho para dar, eu falo, puxa, coitado, poderia ter dado, mas ele vai usar droga, vai beber pinga, o problema é dele. Ele fala o que ele quiser com o dinheiro que ele está enchendo. Se ele quiser beber, usar droga, eu não posso fazer nada. Eu dou para ele e falo, Jesus te ama, procura uma igreja, Deus, muda de vida. Hoje você está recebendo aqui, amanhã você pode estar dando. E deixa ele tocar a vida dele, ele não tem que se preocupar com isso. Jesus ele falou aqui, irmãos, no sentido de faça o que eu faria. O que vai ser depois, mas você fez para mim, você fez o que eu mandei. A palavra de Deus ela é maravilhosa, irmãos. Só que minha afinada mãe falava para mim, quando eu me converti, e ela falava sempre para mim, falava, esse negócio de ser crente, ela falava, né? Ó, seguir a Bíblia certinho, difícil. E ela não era uma pessoa instruída, mas ela falava, eu quero ver seguir a Bíblia mesmo que a Bíblia ensina. Eu falava, mãe, vou tentar, né? Eu vou tentar pelo menos, né? Não posso bater na mesa e falar que eu vou, mas pelo menos eu vou meter a cara aí, vou virar crente. Virei crente, batizei, estamos até hoje aí, correndo, aprendendo, lutando. Mas essas palavras dela sempre ficam na minha mente. Porque hoje eu entendo para não realmente seguir o que Jesus chamou. Olha, irmãos, os apóstolos, os discípulos ali, o que eles passaram, os mártires da igreja. Nós estamos chegando num tempo, se algum dia o governo aqui mudar de vez e eles falar agora é proibido ser crente, quem for crente aqui não vai ter conta de banco, não vai ter esse pé, o que vai acontecer no anticristo? Um monte de gente vai abandonar, irmão, vai abandonar a fé, vai abandonar a igreja. Muita gente vai morrer meus filhos passar fome, não, vai desistir, vai mesmo. A gente não passou por nada, a gente passa por problema de saúde, passa por desemprego, tem uma dor de barriga, Deus está comigo, vai embora, não tem importa. Passa por uma luta, abandona Deus. Imagina se tem uma perseguição, como a palavra de Deus fala que virá. Pode pôr aí que 95% dos crentes hoje falam, não dá não, estou fora. Aí nós vamos ver, né? Hoje nós temos liberdade de glorificar Deus, de cantar louvores, de abrir igreja, de construir igreja. Mas tem países aí que eles estão derrubando as igrejas. Estão derrubando as igrejas. Pastores, missionários têm sido caçados. Mas isso a mídia não vai trazer. A mídia não vai trazer. A mídia vai trazer para você porque que o Vini Júnior não bateu pênalti. Mas por que o missionário morreu queimado lá? Ninguém vai trazer isso aí para você não. Isso é fato. Né? Mas o Espírito de Deus tem cuidado da sua igreja. Tem capacitado a sua igreja. Entenda o propósito de Jesus. O que significa o Evangelho para a sua vida? É eu vir na igreja, subir, tocar e cantar, nós que somos músicos, pregar a palavra, ensinar a lei. Qual é o propósito? Eu vou jejuar, vou ler, vou levantar nas madrugadas, porque eu quero ser usado na pregação, eu quero pregar, igual Marco Feliciano, igual Silas Malafaia, igual não sei quem, e tal. Irmãos, vai jejuar, levantar de madrugada, para entrar lá nas favelas, lá nos lugares lá. Aí você vai jejuar, vai lá
monte lá, no Minhocão, em alguns outros lugares. Não jejua, não ora não, para você ver. E vai lá para você ver só. Eu já encarei essas bocadas aí, irmão. Olha, vou te falar. É muita oração para você ir. Senão você mesmo não tem estrutura para aguentar. Você não aguenta chegar lá, você vai chorar, você não vai ter força, só o Espírito Santo de Deus. E as pessoas querendo se matar, fazer um monte de coisa para quê? Para fazer aqui dentro da igreja. Você tem que orar dentro do Senhor te fortalecer para você ir lá fora. Para você ir lá fora. Aqui o Senhor fala, quando questionar, Senhor, mas o que eu vou fazer, o que eu vou falar, não se preocupe com o Senhor não, só vai lá e acabou. O resto eu vou colocar. Os crentes atuais têm se preocupado demais com a vida dessa terra. Não estão mais pensando com a eternidade. Lembra que eu falei daquele pregador que falou: eu vou estar no céu, nem que seja no meio dos bodes. Ô irmão, misericórdia. Você quer calar no meio dos bodes, irmão? Então é vigiar na palavra de Deus, irmão. Mas eu preciso ser perfeito para conseguir isso? Não, varão perfeito ainda você não vai conseguir ser, não. Você vai ter muita coisa difícil. Paulo ele fala: eu tenho um espinho na minha carne. E esse espinho na minha carne ele sempre me lembra o quanto eu não sou nada. Com as minhas palavras. Muitos teólogos são doidos para descobrir que espinho é esse. E um dia lá na glória vão chegar ao Paulo: que espinho é aquele, cara, que você tinha? Você pisou no espinho? Quem que colocou a mão no espinheiro? Eu uma vez, jogando bola lá em São Paulo, lá perto de uma árvore, eu fui cair, meti a mão no espinheiro, irmão, minha mão foi igual um pão, velho, gordinho, fiquei um mês com a mão inchada com espinho. Que espinho é esse, Paulo? Mas Paulo ele fala: esse espinho que eu tenho na carne é algo que me mostra que sem Jesus eu nunca vou ser salvo. Mesmo fazendo tudo que ele fazia, ele não era perfeito. Ele não conseguia, por mais que ele orava a Deus, não tirava aquele espinho da carne dele. Era algo que tornava ele fraco. Quando ele via aquela situação, ele falava: puxa, só Jesus na minha vida. E cada um de nós temos situações. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não sou perfeito, não consigo, até tento. Ora a Deus, fala: Senhor, tira isso de mim, tira aquilo de mim, tira não sei o quê. Às vezes Deus fala: mas quer que eu tire daqui? Por que você quer que eu tire isso aí de você? Para você se achar? Olha o que aconteceu com o diabo. E o que vai acontecer com os bodes lá? Apartado de mim, fogo eterno, você e o diabo e os seus anjos. Às vezes Deus fala: eu vou deixar esse probleminha de você aí, tá? Porque se eu te deixar perfeito, você perde a salvação. Porque igreja não é lugar de gente perfeita. Tem um pregador que falava: igreja é igual a curva de rio, tudo que é tranqueira termina ali. Por quê? Porque ele tem que terminar, é lá que Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Ele vai chegar ali quebrado, vai se restaurar e falar: agora eu vou ajudar quem está precisando ali. Vou lá e fazer o bem de Deus ali. É para isso que nós somos chamados. O Senhor ele nos dá condições, Ele nos abençoa, Ele nos ensina. Temos muitos exemplos na palavra de Deus para isso. Nós somos dependentes de Deus, irmãos, mais nada. Nós não dependemos da igreja, da estrutura da igreja, nós não dependemos de homens, nós dependemos só de Deus para a obra acontecer. Pastor Ney, se eu fosse pensar nas suas forças, você consegue imaginar? Você conseguiria imaginar aquele templo de pé lá hoje em Débora? Quantos? 13 anos? 13 anos o senhor saiu de lá? 12? Não lembra que a gente conversava, o senhor estava aí saindo para ver a igreja? Naquela época você imaginava? Por quê? Porque com a sua força pode ser fogo. Se não for Deus, você quer ver uma coisa? O povo de Hebreus saiu do Egito rico. Rico? Como assim? Eles eram escravos, irmão. Escravo.
saíram de lá milionários. Lá em Êxodo capítulo 12, do 32 para frente, você vai ver lá que eles, quando saíram, os egípcios davam tudo para eles despojavam os egípcios. E eram pratos de ouro, de prata, prataria, saíram de lá milionários, ricos. Chegou no deserto, tudo cheio de ouro, as bolsas cheias de ouro. Chegou lá no deserto, rapaz, que sede! Que sede, galera! Acabou a água de todo mundo aí já? Acabou. Puxa vida. Não tem uma água. Aí o filho falou: pai, estou morrendo de sede. Aí o pai: peraí, filho, peraí. Pega lá no bolso dele um artifício de ouro e fala: vai lá, compra uma Coca-Cola bem gelada lá na padaria e tal. Aí o filho dele pega: mãe, aonde? Ele fala: não, é mesmo, pai. Aqui onde nós estamos no deserto não tem padaria, nem supermercado. Aí a filha fala: ô mãe, o meu sapato já está apertando o meu pé, já está doendo, como é que faz? Ah não, filha, toca aqui um anel de ouro, vai lá no shopping, compra umas roupas novas, sei lá. Mas também, mas não tem shopping aqui no deserto. Rapaz, como é que faz então? Irmãos, eles saíram milionários, cheios de ouro, foram para o deserto rico. Aí na hora para matar a sede, o Senhor fez sair água da rocha. Antes ele tinha tornado algumas águas amargas doces, para que eles pudessem matar a sede. E em um outro período teve que sair água da rocha. Eles estavam morrendo de fome. Falaram: meu Deus, eu com todo esse dinheiro aqui não tenho um McDonald's aqui do lado para mim ir lá e comprar um lanche. Eu estou aqui com essa pulseira de ouro aqui na mão. O que eu vou fazer? Não tem um McDonald's aqui, não tem um restaurante para mim ir lá comer uma refeição. Todo mundo morrendo de fome. Deus mandou maná. Depois Deus mandou as codorninhas, mandou carne. Aleluia! Glória a Aí Deus! você fala assim: meu Deus, né? O povo está tão rico, cheio de dinheiro, cheio de coisa, não tinha como comer nem beber. Irmão, Deus sempre ensinou o seu povo com as suas maneiras. Sabe que Deus ele nos ensina com isso? Você pode estar rico, você pode ter o melhor emprego da cidade, ter o melhor cargo na empresa que você trabalha. A sua conta pode estar lá chegando perto de 1 milhão. Ai, glória a Deus. Você pode estar com a sua vida financeira tudo lindo lá. Está tudo maravilhoso. Não falta estar com dinheiro. Ai, que bênção. Estou trabalhando, um emprego bom, tudo bom. Você pode estar milionário, igual eles lá. Mas quem põe comida na sua mesa é Deus. Amém. Glória a Deus. É Deus. Quem abençoa a tua vida é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós já ficamos lá internados, como eu fiquei com os irmãos Lembra. Eu podia ser o homem mais rico da terra. Eu não conseguia comer um pedaço de pão. Não conseguia comer. O pastor viu o jeito que eu saí lá do hospital, né? Estava mais que você. Eu não conseguia nem andar, né? Isso aí assim, eu não conseguia nem ficar de pé. Não conseguia comer nada. E quantas pessoas, irmão, são ricas, milionárias, e olham para alguma coisa e falam: puxa vida, eu não posso comer. Não posso comer. Irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor para abençoar aqueles que necessitam. Sem Deus, nós não somos nada. Louvado seja Deus. Já estou terminando. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no nosso coração, como sempre falou aqui. E que nós possamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus, como o Senhor falou aqui na sua palavra. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Essa palavra de Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Palavra abençoada. Eu não ouvi a mensagem inteira, mas só de ouvir, irmãos, que o povo sair milionário que foi no deserto, só para a gente entender que Deus quer a gente, amém? Amém, irmãos? Depois você entende para onde foi empregado todo aquele dinheiro. Então, lógico, e até hoje, tudo que é verdade virou, e até hoje, você não acha um israelita pobre. Samuel Klein chega no Brasil, por causa da guerra, os judeus sendo perseguidos, arrumou uma mula, pegou uns paninhos, comprou uns paninhos, um dia ele trouxe e saiu vendendo de porta em porta. Quem não sabe quem é Samuel Klein? Não sabe. Quando você passar, conhece Casas Bahia? Está no Brasil inteiro. Aonde você conhece Casas Bahia é uma história de um cara judeu, chegou no Brasil e trabalhou. E povo de Deus tem a bênção. Por isso que o pastor Nelson agora no final, eu peguei 1 minuto da mensagem e já falou no meu coração. Glória, você pode estar no deserto, você está rico. Mas você está lá, não tem ninguém. Abraão escolheu lá, não tinha ninguém. Abraão escolheu o Chamonix, não escolheu a Baronesa. Falou, não, eu quero nações mesmo, eu quero samba mesmo. Porque eu tenho a bênção. Você entendeu? Então, pastor, esse perto não você pregar de novo. É só porque a mensagem é muito boa. Samuel Klein, dono dos Casas Bahia, a história dele é essa. Aí de uma mula ele comprou uma carroça. Da carroça ele alugou um cômodozinho, do cômodozinho essa franchise que é no Brasil inteiro e a América Latina da Casas Bahia, tá bom? Então, você nunca vai achar um judeu mendigando, um judeu lançageiro, você não acha. Rode o mundo e você não vai achar. Brasileiro você vai achar aos rodos. Aos rodos. Ache um judeu, você não acha. Você não tem favela em Israel. Você não tem gente pedindo dinheiro na rua Israel. Você não acha. A França que se gaba de tanto, não sei o quê. Paris só é bonito lá, o centro. A França tem áreas de miscigenação e miséria terrível, porque proclama tantas religiões. É um lugar onde o único Deus tem a prosperidade. Israel não tem essa divisão de igreja lagoinha, igreja quadrangular, não existe. Você não vai achar. Os pastores querem tudo isso para Israel, mas vê se eles conseguem abrir igreja lá. Deus é um só lá, Deus é único. Nossa, no dia que, você até me arrepia, no dia que nós, a igreja brasileira, entender isso, irmão, essa palhaçada, a minha igreja vai bem que a sua, que a minha faz isso, que a minha. Olha que entender que Deus quer o propósito, vamos ser ricos também, né, João? Amém? Glória a Deus. Preguei por 1 minuto e meio, agora vamos orar para encerrar o outro. Pastor Deus, Jesus te abençoando, amém? E a gente vai se aquecendo, né? Retomada aí do trabalho. Quantas promessas sua palavra tem mostrado a mim. Se eu apenas ouvir a sua voz e obedecer a ti, minha casa será guardada